A paz do Senhor, povo querido e abençoado. Que alegria poder estar aqui com vocês este ano de 2026, no nosso primeiro podcast. E nós estamos em uma série muito especial, voltada especialmente para as mulheres. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos estar aqui durante todo um mês, comentando sobre um tema muito edificante. E o nosso tema do mês é Mulheres Cuidadas por Deus. Você se sente cuidada por Deus? Eu me sinto cuidada. E hoje nós vamos ouvir aqui mulheres que são cuidadas com testemunhos abençoados sobre o cuidado de Deus. E nós somos totalmente dependentes desse cuidado. Creio que também você é dependente, né, desse cuidado maravilhoso. Estou aqui com Sayonara, eu vou apresentar de primeira mão. Elane, querida Elane, e a nossa amada Esther. Né? Então, nós quatro aqui vamos falar, não é mesmo, meninas? Exatamente. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas, eu, Sayonara Santos, juntamente com essa equipe maravilhosa, preparadas para passar para vocês uma mensagem de Deus ao coração de cada um, principalmente das mulheres, como a nossa pastora já aqui mencionou. E eu sei que você vai adorar tudo aquilo que nós estivemos comentando aqui, participar junto conosco, comentar na sua casa, mandar para uma amiga, mandar para alguém que precisa dessa mensagem. Com certeza Deus vai falar através das nossas vidas para cada uma de vocês que está nos assistindo. Amém, glória a Deus. Estamos aqui para ajudar, né, a perceber também o cuidado de Deus no nosso dia a dia, não é isso, irmã Esther? Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, especialmente a você, mulher, nessa data, ou melhor, nesse mês, que é o mês da mulher, né? Tenho certeza que esse podcast, com todos os testemunhos das irmãs, vão edificar a sua vida. Convide mais uma mulher para assistir junto com você, ou compartilhe esse podcast, porque Deus tem bênção para falar conosco neste lugar. E não só esse podcast, mas os que virão também, que serão testemunhos edificantes no mês da mulher. Isso mesmo. Nós teremos outros convidados que trarão ali os seus relatos do cuidado de Deus. E nós, para esse mês, estamos trabalhando um texto bíblico. E nós vamos deixar esse texto para você, que é 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, que as nossas ansiedades... Quem não é ansioso hoje? Quem, meninas, né, não tem ali né, É a doença do século. É a doença do século. É. Porém, nós não podemos deixar ser levados totalmente por essa ansiedade, né? Porque nós entendemos e nós temos certo no nosso coração que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E quando nós temos isso em mente, nós cremos nisso de fato, então nós estamos aqui para passar, né? Isso para as mulheres que estão em desespero, que estão em situação difícil, porque situação difícil todos nós temos, né? Quem ainda não passou uma situação difícil na sua vida, com certeza ainda vai passar, né? Então nós estamos aqui para dizer que há um Deus que cuida e que Ele cuida dos detalhes, Ele cuida dos mínimos detalhes, coisas que nós muitas vezes não percebemos. Exatamente. Não é verdade? Porque nós pensamos que só coisas grandes, coisas extraordinárias, é coisas que todo mundo vai ver que aconteceu. Não, mas Deus está nos mínimos detalhes, quando nós estamos sozinhos no nosso lar, em alguma situação. E é isso que a gente vai abranger aqui, né? Então, não deixe de compartilhar, como aqui já foi dito. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para você não perder aí nenhum conteúdo abençoado. Eu vou começar aqui, então, pela Sayonara. Né, Sayonara, linda? Linda. Ela é Ela é linda. maravilhosa, Ela sempre, sempre. Todas são. Mas é verdade, né? Assim, Jesus, quando veio à Terra, ele foi para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, né? Então, ele enviou o seu Espírito Santo, aquele que nos cuida, que nos zela, né? Momentos, às vezes, que a gente não conta para ninguém, muitas vezes, não compartilha. Às vezes, você está passando por uma situação que não quer compartilhar, não pode compartilhar, mas sabe que o Espírito Santo de Deus, ele está do teu lado, cuidando nos mínimos detalhes. E como você citou, às vezes, né, a Elane também aqui comentou, no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem coisas assim que Deus nos surpreende, às vezes com um pensamento que nós temos, um desejo no nosso coração,
situação e ele vai lá e usa alguém de uma forma que a gente fica assim, só Deus, né? Quantas vezes, às vezes, algo que você deixa de comer, ou, ai, passei lá, vi um vestido, ou vi um sapato, aí Deus usa alguém. Aquilo que tu para desejou no E o coração, Senhor conhece, né? Deus É conhece. maravilhoso assim, esse cuidado dele, né? E a Bíblia fala muito sobre os cuidados, né? Muitas passagens a gente tem na palavra de Deus que fala sobre esse cuidado, né? Em Efésios ele vai falar que ele dá um recado, né, aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, um amor sacrificial, né, dando a sua vida por ela. Então, é um amor que eu acho que eu vejo Deus assim nos detalhes, né, cuidando da gente quando a gente menos espera, né, ele nos surpreende. Creio que todas aqui têm experiências maravilhosas. É com ele. verdade, né? É muito gratificante, né, pra gente, Sim. porque mesmo a gente estando na luta ali, na batalha, no secreto, Deus ele tá cuidando da gente. E tem muitos momentos que ele cuida da gente, não só no secreto, mas sim para todos ver, Sim. né? Então a gente se sente muito grato porque a gente serve um Deus, um pai, né, que cuida da gente com tanto amor, Ele com se tanto coloca como carinho. pai, ele se coloca como marido fiel, Sim. né? Então é muito gratificante pra gente, né? Muitos perguntam assim: ah, de onde vem tua alegria, tua felicidade, mesmo nesse momento difícil? É o cuidado de Deus, né, com a gente, o amor dele pela gente. O cuidado de Deus é tão interessante que quando a gente passa para entender o cuidado de Deus, a gente leva para uma esfera muito grande, né? Na questão das coisas impossíveis ou daquilo que não cabe mais a nós fazer. Mas o cuidado de Deus é justamente nas coisas simples, num algo que deseja comer. Isso já aconteceu muito comigo, de eu querer comer algo, não tem condições e o Senhor proveu aquilo e, né, de eu falar em pensamento e o Senhor provê. Então, o cuidado de Deus vem desde o momento em que nós estamos gerando no ventre, porque a palavra diz que antes mesmo de nós ali se formar, o Senhor já teceu os nossos ossos, já nos conhecia, e o cuidado dele, assim, desde a da gestação da nossa mãe, quando estava ali, na nossa infância, dos cuidados dos traumas, né, de quantas pessoas, mulheres, talvez você passou por um trauma do abuso sexual, por um parente, por um amigo do amigo, né, que era amigo do seu pai, mas Deus cuidou ali do teu emocional, do teu físico, de toda a tua a trajetória. Então, o cuidado de Deus em tudo, desde a pequena coisa que tu quer comprar, tu quer comer, até no momento da tua mãe ali tá na gestação, a tua infância, a tua adolescência, e vai a tua juventude, né? E nessa fase que nós estamos, das quarentonas, algumas outras não, outras Ó, a gente só cinquentonas, né? Quarentonas. Com muito orgulho. A ainda chegou nas quarentonas, saindo das quarentonas. Mas é assim, isso que tu falou é muito importante, que às vezes a gente vive situações onde acha que não tem solução, Sim. né? Onde acha que é o fim, e aí é ali que Deus chega, né? E nos levanta, nos ergue e diz não. E ele nos deixou recado: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, ele diz, né? Então isso pra gente é extraordinário, porque quando eu vejo que tem um Deus que pode me ajudar, que pode me fortalecer, que pode surpreender, né? A gente já não tem o que não esperar de Deus, né? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que pode todas as Sim. coisas, né? Mesmo parecendo tudo impossível. E quando fala de cuidado, né, isso está atrelado à dependência, né? Porque todas nós somos mães, né? Então, nossos filhos, eles são dependentes de nós e nós cuidamos de nossos filhos, né? Então, tem muitas pessoas que não aceitam esse cuidado, né? Querem viver a sua independência, viver como dá, como quer, e não aceitam, né, a ser dependente do cuidado de Deus. Então, isso é importante também a gente levantar aqui, porque o Senhor, Ele cuida, mas nós também temos que nos permitir sermos cuidadas por Ele, né? E a gente realmente ter um coração sensível a ver, né, os pequenos cuidados. A Esther citou algo aqui muito importante, me levou lá, porque como Deus cuida desde a gestação, de repente você que está assistindo, assim como a minha mãe tentou aborto quando estava me gestando. Então, olha lá o cuidado de Deus realmente desde a gestação. Né? Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe tinha problemas sérios, né, psicológicos, e ela tentou me matar, né, com 4 anos. Assim, ela teve um surto e tentou me matar. E tudo isso, né, imagina, tem 4 anos, mas aquilo gravou, Sim. né, registrou aquele momento.
Mas o interessante hoje eu estou aqui, né? Olha o Glória a cuidado de Deus, Deus né? desde, realmente, né? E muitas, muitas, muitas coisas. Coisas que a gente não vê, né? Coisas que não são visíveis, livramentos que Deus dá, dele nos protegendo, nos cuidando. E a gente nem sabe o que Deus fez. O interessante é que a gente está falando aqui e a gente está citando sempre a palavra Deus, né? Mas a gente esquece essa filiação. Na realidade, somos filhos, é um pai. Filhos. E como pai, né, apesar de que, né, se a gente, por isso que muitas pessoas se frustram porque comparam Deus com o pai terreno, por causa dos problemas que tiveram com o pai terreno e tem esse distanciamento de Deus, mas ele é pai e que ama de uma forma tão incondicional, tão diferente do pai terreno, que a gente não toma posse muitas vezes de filiação. De filhos de Deus, Sim, né? sim. E a gente chama muito Deus, 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 mais o Pai, né? E um pai que cuida, que zela, que protege. E esse pai que está sempre nos auxiliando e que não olha para a idade, se é pequeno, se é grande, se é velho, né? Não olha para o tipo de pessoa que é. Não, ele olha como um pai que cuida, que ama. Porque o pai que ama, ele olha para o filho, né? Depende se que o outro ache feio ou não, ache gordo ou magro. Não, ele olha como um pai que ama, que zela, que cuida, que protege. E assim é Deus, né? Então, o nosso pai. Uhum. E eu transfiro muito isso porque eu agradeço o pai terreno que eu tive, mas até entender esse processo de um pai que eu tive, né? Porque meu pai tinha um cuidado, mas o cuidado dele, do entendimento dele, né? Da Era forma muito que ele, limitado. e que era, que ele foi, aquilo que ele recebeu, mas eu não conseguia compreender isso. E Cristo teve que me fazer entender essa transferência que foi do pai dele para ele. E eu sempre levava a Deus, eu sempre depositei em Deus o amor paterno, daquilo que eu tive dificuldade da paternidade terrena. Mas eu sempre tive um vínculo muito com Deus, distancioso, mesmo amoroso, de um pai que me ama, que me protege, mas um vínculo meio que distancioso de um pai meio ríspido, né? Um pai que está pronto a castigar. Isso tem que ser, preciso ser trabalhado. desmontado, desconstruído dentro de nós. Então, esse pai que ama, que você vai errar, você não é perfeito, né? Ele vai corrigir. Vai corrigir, vai amar, vai cuidar e tá sempre ali para nos proteger. Porque comparando realmente como pai, né? Muitas vezes, Sim. o pai tá corrigindo, o pai não me ama, o pai quer me ver chorar, não quer me deixar fazer tudo que eu quero na minha vida, né? Mas não, é o amor dele cuidando, porque essa onisciência, né? Nós conhecemos o dia de hoje, estamos, querendo ou não, Isso. presos no dia de hoje, E aí né? No nosso momento. E Deus é eterno, Ele conhece nosso dia de amanhã, então aquilo que Ele não permite que aconteça E uma hoje coisa é livramento para o dia de amanhã. muito legal que tu falou e é muito interessante porque que muitas pessoas não têm esse entendimento de estar debaixo desse cuidado, porque ainda não tiveram a oportunidade de se tornar filhos de Deus. E isso é diferença de ser criatura e filho de Deus, né? Filho de Deus por intermédio de Jesus. E a partir do momento então que se tu torna parte dessa família, né? Parte dessa filiação, aí as camas dos teus olhos se abrem e você entende essa paternidade, este cuidado amoroso. Por isso que muitas pessoas não se submetem ao cuidado paterno eterno, Sim. do Pai eterno. E agem com as suas próprias razões, com as suas emoções e seus desejos. Mas quando ela entrega a sua vida a Cristo, tem essa filiação, Né? aí ela passa a ter esse entendimento dessa paternidade, né, desse amor desse pai. Exato. Eu não nasci num lar cristão, então eu sou uma dessas pessoas que talvez, como alguma possa estar assistindo agora, quando eu não tive enquanto eu não tive encontro com Deus, eu não conhecia esse cuidado de Deus, né? Eu só tinha o meu pai terreno. Mas aí quando eu tive encontro com o Senhor, quando eu passei a abrir os meus olhos, né? Conhecendo a palavra de Deus, e ali eu pude conhecer e saber sobre o cuidado que Ele tem conosco, né? Sim. E que muitas vezes, como você citou, o não dele é um cuidado, né? Porque a gente tem o nosso olhar limitado. A gente vai até onde os nossos olhos alcançam, né? Mas o Senhor, Ele vê além, Ele sabe todas as coisas. Então, o não dele é um cuidado, né? Às vezes a gente passa por uma situação, pede, ora, né? E como um pai e mãe que a gente é, muitas vezes a gente cede, não, tá, quer? Eu vou dar para ti.
aí a gente vai ver, nossa, Deus estava me livrando e eu não sabia, Uhum. né? E aí quantas vezes a gente espera e aceita o não dele, né? E passa pela situação e diz, olha, foi um livramento, né? Quantos livramentos que a gente vê em vídeos, né? De pessoas que estavam naquele exato momento e quando sai dali, vem um carro, vem um caminhão, né? Isso é bem recorrente na internet. Mas isso é o cuidado de Deus, é os livramentos, né? Às vezes a gente passa por um livramento que realmente, como você falou, não vê. Mas Deus estava ali presente, né? Ele é um Sim. Deus espiritual, né? Os atrasos da vida, né? Poxa, não peguei o ônibus certo, dormi demais. São os cuidados de Deus nas simples coisas, nas pequenas coisas, não nas grandes coisas. Ah, então Deus não cuida nas grandes coisas. Cuida, mas Ele cuida nos detalhes, naquilo que é imperceptível aos nossos olhos humanos. Como a pastora Odete até citou ontem em nossa reunião, né? Sobre dar graças em tudo. Nossa. Né? Um coração grato, porque nós realmente não sabemos o dia de amanhã, mas esse Deus que nos cuida, Ele conhece. Então, que nós viemos ser agradecidos, até por aquilo que nós não conseguimos fazer. Né? Porque a frustração é tão Sim. presente na nossa vida, né? Ah, eu não consegui fazer, mas eu orei, eu busquei, eu pedi a Deus, né? E não deu certo. Falei, tá, não deu certo. É difícil a gente entregar, né, Exato. a Deus. Falar, se não deu certo é porque foi a vontade de Deus. Em algum momento a porta vai se abrir, em algum momento vai acontecer, né? Mas realmente, e como, voltando aqui para a situação de pai, nós que somos pais não damos tudo que nossos filhos queremos, né? E a gente quer assim com Deus. Deus, eu quero e amém. Vai ser agora, Exatamente. né? E tem na internet, né? Eu me lembrei agora, o Deus da bolachinha. Vocês já ouviram falar? De uma moça, ela conta em lágrimas, né? O testemunho dela. E aí o tema ficou como Deus da bolachinha. Porque ela estava passando uma situação muito difícil, sem dinheiro para nada, não tinha dinheiro para se alimentar. E ela orou a Deus e falou: Deus, eu só queria a minha bolachinha de água e sal, que era o que ela amava tomar no café. Era a bolachinha de água e sal e o cafezinho dela. E fez aquela oração simples e foi viver o seu dia. E quando ela menos espera, chega o vizinho e diz: Ó, querida, eu fui na feira e senti, né, de trazer essas coisas para você e trouxe muita fruta e tudo. E no meio das frutas, em uma sacolinha, A bolachinha. a bolachinha que ela gostava, né? Então, tudo foi maravilhoso, mas ela viu ali porque ela orou por aquilo. Ela nem pediu uma coisa tão simples, uma bolachinha. E aí ela disse que, né, perguntou ali: tá, mas o senhor foi na feira e essa bolachinha? Ai, é que eu tinha essa bolachinha em casa e eu senti de Deus de trazer para você, né? Então, realmente. Eu tenho um testemunho bem parecido também, né? E dessa situação de ter que pedir algo emprestado e eu na lista aqui na minha mente, né? Eu vou ter que chegar para tal pessoa e pedir isso emprestado, né? E foi instantâneo. Chamou, no caso, a dona da casa que a gente morava, me chamou uma senhorinha de idade, a gente não esquece dela, a dona Sebastiana. Nos chamou no portão e falou: querida, eu trouxe isso aqui para você. Mas assim, ó, sem mentira, né? Exatamente Aqui, como né? eu queria. Tudo que estava na lista Na aqui na lista. minha mente, eu, né, que ia pedir no outro dia para uma pessoa. Então, é o cuidado de Deus, né? Deus E a cuida. gente tem que estar atento a isso, porque a gente, Atento. tanto quando a gente está para receber, quanto a gente sentir de doar alguma Também, coisa, isso né? mesmo. Deus faz isso, né? Às vezes está orando e Deus te mostra claramente o rosto daquela pessoa, assim, mas, né? Algo Deus está fazendo. Então, Ele usa pessoas também e nos usa para também abençoar com esse cuidado, né? Nossa, eu estou aqui, ai, tá lá mexendo na roupa, mas você, ai, não sei, Deus incomoda de uma forma que tu fica, e tu tem que obedecer, né? Sim. E porque assim como Ele faz contigo para te abençoar, Ele também te usa para cuidar dos Abençoar outros, outra né? Isso é evangelho, né? É receber de Deus e compartilhar. E eu tô falando sobre ontem, a palavra da pastora Odete foi muito abençoada, né? O cuidado de Deus sobre a nossa vida e, acima disso, a nossa gratidão para esse Pai. O Pai que nós temos, né? O quanto que nós reclamamos e o quanto que nós agradecemos. Tá? A balança. A balança, né? Às vezes o peso está mais no pedir, no reclamar do que agradecer. E quando eu cheguei em casa ontem, é muito bom a palavra de ontem, que eu cheguei em casa ontem, aí o Felipe estava falando comigo e tinha uma pessoa, né, que construiu a nossa casa e ele perguntou assim, ele perguntou, a pessoa tal, e usou uma palavra pejorativa da pessoa.
porque essa pessoa nos fraudou. E eu falei, olhei para ele assim, não fala mais isso. Eu falei para ele, não fala mais isso. Então aí ele usou outra palavra, assim, não fala mais isso. O nome dele é tal. E eu citei o nome dele. Ele assim, tá bom, Vitor, tá, eu não vou falar mais. E eu disse assim, deu, acabou isso. E quando a gente terminou assim, foi uma questão de, não sei se foi meia hora, uns 20 minutos. O celular dele tocou e foi uma bênção que a gente recebeu. Glória a Deus. De Mais um uma, testemunho. de uma gratidão, sabe? Quanto que a gente, assim, reclama Parar mais. de murmurar por aquilo que deu errado. Isso, às vezes a gente não entende, mas tá lá, tá construída. Precisa terminar, amém, mas pelo menos eu tô morando nela e Sim. tá sendo construída. É aquela velha dinâmica, né? Do pontinho de caneta, né? Isso. Numa folha branca. A gente só foca no No pontinho. ponto. Porque E tu vai aquilo que tá errado. e tu vai administrando aquilo ali. Então são coisas, né, da gente aprender a agradecer esse pai do cuidado tão simples. De querer comer um bolo, quando eu estava trabalhando, eu queria comer um bolo, mas não tinha dinheiro para comprar. Foi um período do casamento, assim, bem no início do casamento, que a gente estava pagando casamento, pagando conta da casa, e era contado o dinheiro assim. E aí eu trabalhando assim, nossa, a menina que vendia o bolo era muito gostoso, o bolo de pote. E eu queria comer aquele bolo, fui no banheiro, orei, falei ao Senhor, nossa, Senhor, eu queria tanto comer um bolo, mas eu não vou pedir fiado, porque não tem dinheiro para pagar mês que vem. E daí tá, saí do banheiro, sentei, a menina, guria, moça que trabalha comigo, disse, Esther, tu gosta desse bolo? Gosto. Eu vou dar para ti. Então, é o cuidado de Deus nas pequenas coisas. De um café da manhã, tu querer um café colonial e chegar lá na creche, ter um baita café colonial. Não podia ser outro dia aniversário, era com fruta, era com salgadinho, era com bolo, com refrigerante. E eu ia caminhando, Senhor, que vontade de tomar aquele café colonial. Meu Deus do céu, de sentar assim, comer. E quando eu cheguei na hora do café, era exatamente, parecia um café colonial. Esther, não, então, mas naquele dia era o aniversário. Podia ser outro dia, mas coincidiu exatamente no dia que o Senhor sabia que eu ia estar com desejo de comer. Então, não é coincidência, é cristocidência. O Felipe sempre fala. Mas é verdade, né? E como cultivar um coração assim, né? Grato, sensível. Eu acho que a gente Para tem poder enxergar nesses detalhes. exatamente repetir para nós mesmas, né? Eu sou grata a Deus, ao invés de a gente dizer, não aguento mais, porque isso, porque aquilo. É agradecer, né? Senhor, obrigada, porque hoje eu não tenho o bolo, mas eu tenho o pão. Sim. Mas Ele conhece o desejo do teu coração, né? Então, assim, agradecer por aquilo que a gente tem, e Ele vai nos surpreender com aquilo que a gente precisa, né? A gente ser grato no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito, né? Eu acho maravilhoso. E como que a gente faz para fazer isso? E quando tu falava, sabe o que eu lembrei? No ano retrasado. Eu e o Felipe, nós fomos para um aniversário e Deus falou muito com a gente. Deus não escolhe lugar para falar, tá? Deus pode falar aqui, pode falar numa festa. Eu estava no aniversário e Deus falou fortemente com a gente. E eu vim falando, na volta para casa, nós tínhamos um carro mais básico, assim, básico. E eu vim profetizando, eu profetizo, eu profetizo não sei o quê, eu profetizo que vou terminar isso na minha casa, eu profetizo que aquela água que corria, parece que tinha uma infiltração de água que vinha do morro e passava pela minha casa, depois, e aí tá, enfim, aí eu bati assim como é que é, do carro? Não, painel. No painel do carro. Carro abençoado, deu pra ti, querido, deu. Eu vou ganhar um carro novo. Obrigado pelo tempo que tu me concedeu, tal. 3 dias ou 4 depois, o Felipe subiu no morro, o carro fundiu o motor. Como? Ninguém sabe. Ele cuida, ele olha a água, ele tem esse cuidado. Ele se Esther, um carro fundiu o motor, não sei como. A gente ficou... eu recebi o carro novo naquele ano? Não. A gente passou, assim, uns 6 meses sem carro, mas depois, no outro ano, que faltava, assim, foi na metade do outro ano, apareceu um carro pra gente com 14 quilômetros, novíssimo, o nosso carro. Então, assim, o cuidado de Deus. E aquela água que corria, eu me abaixei e disse, água, em nome de Jesus. Tu não vai mais passar pela minha casa. Tu acha outro lugar, acha outro caminho, tu não vai passar. E aquela água foi, até dei um testemunho aqui. E não é que a água continuou. Um dia eu me abaixei e disse, olha, só quero te avisar, tu não tá desobedecendo a mim.
Não é a mim, tu tá desobedecendo o teu Criador. A mim tu não tá desobedecendo. Então, toda vez que tu passares aqui, tu tá desobedecendo o teu Criador. E acabou aquela água. Olha Acabou a só. infiltração, acabou o Aham. problema. Não passou mais ali. Em nome de Jesus não vai passar, porque ela tá debaixo da ordem do Pai, que cuida Cuida. do lírio dos campos, né? Salomão Claro. diz, se cuida dos lírios do campo, Cuida das Quanto mais aves. nós, né? quanto mais nós, né? Se um juiz iníquo ajuda aquela viúva, quanto mais o Pai. A importância de lembrar que a fé, ela ajuda a gente a encarar os problemas e saber discernir, né? E poder, a diferente maneira que a gente vai passar, mas a fé, ela nos ajuda, né? Ela faz, o que que é a fé? Firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, ela nos dá uma força, nos dá uma crença de, não, isso aqui vai mudar, né? Então, às vezes, como eu estava falando, agradecer pelo que eu tenho ali, e muitas vezes agradecer pelo que ainda não tenho, É isso aí. né? É a oração. É a fé. A fé, ela influencia nessa nossa maneira de encarar os problemas, dificuldades, saber que não, isso aqui é momentâneo, é passageiro, vai passar, né? Eu acho importante, assim, que quando tu falou ali que determinou sobre a água ali, né? Então, é a questão do papel da fé na nossa Exercer a vida, fé. né? Diante dos problemas e adversidades. E crer também que Deus está presente, né? Sim, Em todo momento. ter Muito fé. mais você, né, Elaine, nesse processo todo, o cuidado de Deus, tanto quanto para ti, quanto tu para tu ter para tua filha, né? Sim, é verdade. Eu lembro que, falando sobre fé, né, a minha amiga que também teve o mesmo processo ali, né, ela viu, assim, o meu jeito. A gente também é observado, né, como Deus Sim. cuida da gente. Isso é muito importante, porque a gente está sendo observado, né. Muitas vezes passa despercebido, né, essa observação. Mas tem momentos que as pessoas chegam, ó, eu te observei, te achei, né, tu em paz. Então, chegou certo dia que ela falou assim pra mim, que já foi no final do tratamento, né, da Radassa, ela disse assim, tu tava muito tranquila pra ver o resultado da biópsia. Eu falei, eu tava em paz, crendo que não tem mais nada, né? Ela falou assim, eu percebi que tu tava tranquila, eu já tava agitada. Aí eu até falei pra pastora que eu tô tentando ganhar ela pra Jesus, né? Porque o que a gente tem que oferecer, né? Então, ela andando comigo, eu tô oferecendo aquilo que eu tenho, a paz, a tranquilidade, o descanso em Deus, né? Todo esse processo que é no dia a dia, né? A gente tem medo? Tem, mas a gente confia, a fé, né? Então, teve momentos para nós é coisa simples, né? De eu chegar, ela sempre falar assim, é sempre cheio para coletar exame, quando a gente chega lá tem fila, aí certo dia eu tava, antes de sair de casa, né, eu falei assim, Senhor, é a primeira vez que eu vou coletar exame lá no laboratório, né, onde ela coletava. Aí eu falei assim, vá na frente, prepara tudo, que eu não quero enfrentar fila, né, e ela ia comigo nesse dia. Depois chegou lá, não tinha ninguém. Ela falou assim, meu Deus, tá tudo, né, vazio, aí eu só comigo, glória a Deus, né, Deus ouviu a oração. São coisas simples do nosso dia a dia, mas o cuidado de Deus está ali, a gente vê o cuidado de Deus, né? É a Então, diferença, né? então a gente é grato por isso. Até é bom explicar para o pessoal que está nos assistindo, né? Isso. Para as mulheradas. Mãe, que talvez está passando por esse processo, o que a tua filha passou, o que era, para o pessoal entender, né? Sim, a Radassa, ela passou por um diagnóstico de leucemia, né, tipo B, que foi 2 anos de tratamento de quimioterapia, né, que as irmãs sabem, e a gente viu muito cuidado de Deus nesse processo de 2 anos, né. Hoje eu já consigo estar mais aliviada nessa questão, mas a Radassa, ela é um milagre desde o meu ventre, né, porque eu não podia engravidar. Então já começa aí, né, o cuidado de Deus, de eu ter uma filha, né? Então, a Radassa, ela passou por esse processo e hoje ela já está curada, glória a Deus. Amém. Antes de começar a quimioterapia, já tinha dado zerada a medula. Mas como tem que Fazer todo fazer o né? protocolo Sim. dos médicos, Sim. dos humanos, né, daqui da Terra, então a gente teve que fazer esses 2 anos de quimioterapia. Então, hoje eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela é um grande milagre. E você que pode estar passando por uma situação difícil, né? Não perca a fé, a esperança, porque tem um ditado que as pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre, mas para nós, a Bíblia nos ensina que a nossa esperança ela é viva, que é Jesus Cristo, né? Sim. Pedro vem falando sobre isso, que a nossa esperança é Jesus Cristo, então ela não morre, ela é viva, ela é eterna.
Então, a nossa esperança tem que estar em Jesus. Glória a Deus. E lembrando que sempre a pessoa, né, Deus permite tudo isso, Sim. porque a gente vai poder entender o outro melhor, cuidar do outro melhor e ser exemplo, como tu citou ali, né? Tipo, uma pessoa que tem fé e a outra que não tem, né? Então, tudo isso faz a diferença, né? Além de tu estar dando exemplo para ela, como para muitos que estão nos assistindo hoje aqui, a diferença realmente ali, como a gente colocou, o papel importante da fé e a diferença que a gente faz dando o nosso testemunho, né? Sim. Seguir os procedimentos, sim, porque dentro desses procedimentos, desse protocolo, quantos médicos, quantas pessoa que é profissional da saúde, que contempla, né? Sim. Eu passei por um milagre também na minha vida com a minha filha Karina, que está aqui fazendo as Glória a gravações. Deus. E que surpreendeu, né? Eu acreditei quando a medicina dizia, não, a tua filha vai morrer. E eu dizia, não, a minha filha não vai morrer, porque eu acreditava no Deus que eu estava servindo. Eu acreditava e glorifiquei a Deus antes mesmo de receber a Sim. bênção, né? Então, Deus, ele nos surpreende, assim, eu tenho muitas histórias, a gente for contar, a noite é pouca, né? Mas, assim, Deus, cada dia que eu olho para ela, eu vejo Deus ali, né? Eu vejo o cuidado de Deus que Ele teve com ela, né? De não ter nenhuma sequela, de estar aqui fazendo a obra do Senhor, uma pessoa que é dedicada, que louva, que toca, tudo que ela toca, ela aprende, assim, né? Botou a mão, eu desejo fazer isso, e ela tem uma facilidade, então esse é o cuidado de Deus, né? Tem uma nora agora também que teve, né? Já tenho 2 netinhas, então a segunda nora que teve a menina agora por último, ela tem problemas cardíacos, né? Uma série de tratamentos que ela fez desde quando nasceu, já foi operada, mas e a gravidez dela sempre pra gente foi inesperado, né? Não foi planejado, foi um momento certo que Deus colocou ali aquela criança para vir ao mundo trazer muita alegria. E a criança nasceu perfeita, a Mavi, maravilhosa. Outra hora eu conto mais sobre ela, né? Mas eu quero dizer assim, né? Tem a Maria Júlia também, a Fran não poderia também engravidar devido aos problemas de saúde, mas que o Senhor trouxe elas, né, para esse mundo para mostrar o Deus. cuidado dele na nossa vida, né? Sim. E por aí vai, né? Muitos testemunhos Muitos que a gente for testemunhos. falar aqui, tem uma série, né? E é sempre comentado, né? Floresça, né? Mulher, né? Florescer. E o florescer está relacionado a isso também, né? Onde Deus nos colocou, nós vamos florescer. Através do quê? Através do nosso testemunho, Sim. não é? É Outros vendo o nosso testemunho, a nossa vida, né? Naquilo que Deus está fazendo em nós. Isso é uma forma de florescer. E dentro da minha casa, né? Cada um tem o seu testemunho. Dentro da minha casa aconteceu algo nessa questão de testemunho. O meu casamento também foi um testemunho, né? Um milagre muito grande. A gente não tinha recursos na época e a gente fez, sem recursos, uma festa para 300 pessoas, olha só. Pela fé, né? Pela fé do meu pai, que já partiu, está na glória do Senhor, mas era um homem de fé, né? E aconteceu. E eu contava para Débora, né? Tem fotos, tudo. E aí aconteceu da Débora também estar se preparando para casar e a gente foi atrás, né? Jesus, é muito caro, é tudo muito caro. Aí eu, né, naquele pensamento, falei, de repente você case, né, só no cartório, né? Uhum. E faça ali suas fotos, tudo muito lindo. Ela olhou bem para mim e falei, mãe, você não sempre disse que Deus providencia o teu casamento e você conseguiu fazer uma festa, e por que Deus não vai fazer para mim? Falei, aí ela deu uma reação, né? Falei, glória a Deus, amém. Mas então é isso mesmo que você quer, porque também tinha aquela preocupação, né? Às vezes, de repente, quer fazer uma festa só para agradar a mãe e pai. Mas não, realmente ela queria fazer. E deu tudo certo também, Deus cuidou dos detalhes, Deus providenciou tudo, né? E é assim. São cuidados. Em todas as situações, né, da nossa vida, em todos os Ou períodos. enquanto tu ia falando da Radassa, né? Porque também eu passei no ano de 2010 pelo tratamento do câncer e foi uma fase bem difícil assim da minha vida. E se hoje eu estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse, pelo caso não estaria mais, até próprio Deus falou mesmo que fechou a sepultura. Então, eu vi o cuidado de Deus desde o momento que foi a descoberta, né? Porque perde o chão, o primeiro momento ali, quando tem aquele diagnóstico na mão, tu pensa na sentença de morte. Mas eu vi o cuidado de Deus desde o momento em que eu entrei
naquela clínica para fazer um exame simples, de um médico que não tinha o hábito de encaminhar pacientes para médicos por conta de profissional mesmo. Ele, diante daquela situação, ele me encaminhou para o melhor médico do HU. Um médico que é muito requisitado, Dr. João, tanto é que é muito difícil conseguir consulta com ele. Mas Deus abriu essa porta e eu fui orientada e acompanhada por esse médico, né, que fez a cirurgia. E no processo da cirurgia, o anestesista, que era para estar lá me auxiliando, cuidando de mim, faltou. E a pessoa que foi cuidar de mim, o anestesista, era um médico em que a minha mãe foi babá. Então, ele cuidava de mim todos os dias, visitava a ponto dos médicos dizer qual era o meu vínculo com ele, né? E ele dizia que não, é porque a mãe dela foi minha babá. E é a gratidão ali. Então, o cuidado de Deus antes, depois e durante todo o processo do tratamento, né? Eu lembro muito bem que quando a primeira vez que eu entrei naquela sala para fazer a quimioterapia, porque eu já fazia o tratamento via oral, né, com comprimido. Mas eu lembro que quando eu entrei naquela sala, vendo aquelas mulheres, né, porque é um percentual muito alto de mulheres com câncer de mama, com outros cânceres, né, e muitas mulheres ali fragilizadas e carecas, sem cabelo, né, e o cabelo é a vaidade da mulher, né, é o que torna a mulher bela, tal, é um dos pontos, né, um dos elementos. E aí a primeira coisa que me veio à mente foi, nossa, eu vou ficar careca. E aí eu lembro que eu falei com a médica e eu disse assim, há a possibilidade de eu perder os meus cabelos? E ela disse, há a possibilidade, Esther, porque tu vais fazer 2 tipos de quimioterapia. Tu tá fazendo a de comprimido, mas tu vai fazer a injetável também. E eu vim muito triste para casa, muito triste. E já tinha feito a cirurgia, ainda estava debilitada. Mas eu deitada naquela cama da minha irmã, gratidão porque eu tenho uma irmã mais velha, Andréia. É uma mãe para mim, sabe? Foi a que nos cuidou. A mãe tinha muitos filhos, então passou a responsabilidade para a Andréia. E a Andréia com muita paciência, com muita cautela, assim, no período que teve no hospital, no período que eu fui ficar na casa dela. E ela via assim a minha angústia e eu deitada naquela cama e eu chorando e disse, Senhor, eu não quero perder meu cabelo. Não quero perder meu cabelo. E eu tinha trabalhado no verão e tinha guardado um dinheiro. E o Senhor me fez, faz um voto para mim. E esse dinheiro que tu tem, doa para o Natal missionário dos Gideões. E eu fiz essa doação, Senhor, eu não quero que caia meu cabelo. E aí, no primeiro dia que eu fui fazer a quimioterapia, eu sentia o casco da minha cabeça ferver assim. Eu sentia literalmente ele ferver. Mas foi o período que o meu cabelo mais ficou bonito. Sim, ficou lindo. Foi vitamina. Lindo. Meu cabelo cresceu. O meu cabelo ficou grosso, assim. A ponto de eu, uma vez, ir cortar a moça do salão que eu cortava na Cotirô. Ela olhou para o meu cabelo assim, nossa, que cabelo bonito que tu tem, que cabelo hidratado. E ela olhou para a moça assim da frente, tu vê o cabelo dela, olha que cabelo lindo, que cabelo tratado. Foi o período que o meu cabelo mais ficou bonito e não caiu nada, mas, ao contrário, cresceu. Então, o cuidado de Deus na minha vida, antes, durante e depois e até agora. Então, assim, não perca a esperança você, mulher, do cuidado de Deus. Não perca a esperança. Deposite a tua confiança no Senhor. Sabe que você não tem só um Deus, mas você tem um Pai que cuida nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, sabe? E que não tem tempo nem estações, a todo instante, a todo momento. A Bíblia diz, buscar de todo o coração e crendo, se a gente pedir crendo, a gente recebe, né? Porque esse Pai, ele nos ama, ele tem prazer de nos abençoar. Amém. E agora vamos inverter aqui. Vem, Inverter como? querida. Como que nós podemos ser usadas por Deus agora, esse Deus que nos cuida, né? A cuidar de outras pessoas. A gente vai falar um pouquinho disso também. E já vamos deixar aqui o nosso recadinho, né? Que, né, como todas sabem, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Sim.
Então, vamos ter uma equipe, né, aqui da igreja, junto com a Débora Bento. E elas vão sair, né, no nosso bairro, na nossa comunidade aqui da Ponta das Canas, entregando lembrancinhas para né, devido ao Dia Internacional da Mulher. E ali vai ter um convite. Esse convite a gente já vai revelar aqui para vocês. De primeira mão. Dia 14 de março terão aqui na Igreja da Lagoinha um momento todo especial, já voltado para o Dia da Mulher. Então, é para você, mulher, esse convite. A partir das 9 horas da manhã até 4 horas da tarde. Ali a gente vai ter palestras com psicólogas, com nutricionista, enfermeira. Então, bazar. Tudo voltado àquilo que a mulher gosta, né? Comida deliciosa, feita pela nossa irmã Leninha, que é uma cozinheira de mão cheia. E a gente vai ter também atendimento com manicure, cabeleireira. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que a mulher gosta. Cuidados, isso é sempre Design de sobrancelha também. Então, você já é nossa convidada, estava participando aqui com a gente durante todo o dia 14, e a gente está aqui reunida em comunhão, rindo e contando as bênçãos de Deus, né, Sayonara? Exatamente. Vem conhecer um pouquinho mais sobre cada uma, né? Pessoalmente, dar aquele abraço, receber o nosso carinho, né? Que a gente vai estar aqui esperando você de braços abertos, com muita coisa para lhe oferecer, apesar de muitas atarefadas, mas a gente sempre consegue tirar um tempinho para cuidar de todos. Então, esse é o momento de tirar um tempo para cuidar de si, né? Todo mundo precisa de um cuidado especial. E nesse mês de março, ninguém melhor do que você, mulher, para estar aqui juntamente conosco. E para finalizar à noite, o nosso culto, né? A gente vai ter um culto no estacionamento da escola Oswaldo Machado. Você é convidada aí com toda a sua família. E não vai ser restrito só para as mulheres, mas para toda a família. Um culto ali muito abençoado de adoração ao nosso Senhor. Né? Esse Deus que tem nos cuidado, que tem nos guardado, que tem nos fortalecido. É isso aí. A gente não poderia deixar de encerrar um dia tão especial, né? De tantas bênçãos e voltando para o nosso Deus como gratidão. Então, você com a sua família, lá também vai ter, além da palavra de Deus, vai ter muito louvor, também vai ter choripã. Vamos fazer a propaganda. Vamos lá. Você vai alimentar a sua alma e também o seu corpo. Que é as duas coisas, né? Necessário. Apesar que a gente está cuidando do corpinho, meio difícil. Né? Porque parece que quando olha a comida assim, parece que ela fala mais alto. Não... O Felipe é que faz isso, né? O Felipe leva a comida. As meninas lá da creche, e quanto elas notam, né? Essa questão do cuidado, né? Uhum. Nós estamos falando do cuidado. Aí, o Felipe, geralmente ele leva comida para mim. Quando eu não levo comida, ele leva lá na creche. Daí, quando eu sento para comer, ela diz, ai, o marido veio trazer comidinha para ela. Tá sempre fazendo as vontades dela, né? Tá sempre fazendo a vontade dela. E é o cuidado de um marido que zela pela sua esposa. E aí, hoje era um dia que ele levou macarrão e carne moída. E gosta. Gente, mas eu falo para ele, Felipe, diminui a quantidade, porque eu quero diminuir, quero emagrecer. Aí ele vai lá e bota um monte. Daí depois ele liga assim, e daí, vida, tava gostosa a comida? Daí estava gostosa. Tudo? Aí eu falei, cara, por que tu encheu a travessa de comida? Por que tu não diminuiu? Tá, e tu comeu tudo? Cara, tu sabe que eu como. Mas aí não pode dividir. Tem alguém lá, vamos dividir. Não, mas cada um traz a sua comida, só que tu olha aqui a comida, gente, eu amo comer. Eu falo, diminui, me ajuda a emagrecer. Mas dá pra gente achar um jeitinho, né? Pra cuidar, né? A gente precisa cuidar, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E não é só a aparência, mas é saúde, né? É o cuidado. Então, tem muitas pessoas hoje, a gente tem meios, né? De procurar esse meio saudável de se alimentar, atividade física, né? Eu preciso. A Karine é um exemplo disso, né? Sempre ali ela fala, mãe, tá comendo saudável? Eu digo, mais ou menos, né? Estou tentando. Mas é porque a gente, né? Geralmente o homem não tem muito esse cuidado, né? Então a gente tem que ensinar eles a se cuidar e vai estar cuidando também da nossa família. Sim. Mas eles precisam do nosso cuidado. Sim, a gente porque vai eles ter parece que a gente se torna meio que uma mãe, né? Ele fala assim, mas tu não é minha mãe. Cara, mas às vezes a gente
se comporta como uma mãe, porque diante das ações que tu faz, tu parece uma criança e uma mãe, não sei se é pelo menos com vocês, né? De estar chamando a atenção, não, isso tu vai comer, isso tu não vai comer, isso tu vai fazer e tal. E ele assim, então, tu não é minha mãe. Mas, tipo, Mas nem por isso que tu vai fazer tudo o que quer. Mas a pessoa cuidando de ti. Do lado. tu cuida de mim, me enche de comida agora. Mas não, ele acontece, né? A gente quer, às vezes, fazer uma saladinha, uma comidinha mais básica. E para homem, geralmente, isso não é comida, né? É. Salada, uma carninha só. E assim, eles querem sempre sustância, né? Como a gente fala, né? Tem que ter bastante, tem que ter arroz, tem que ter macarrão. Até que todos entrem, né? Porque é difícil a adaptação, né? A gente sabe. Nossa, o primeiro Quem momento passa é pelo horrível. processo de dieta ou de adaptação para um novo, como é que a gente fala? Uma nova Modelo de disciplina, vida, isso, né? Estilo de vida. Hábitos novos, É. né? Então, a gente, é uma adaptação, né? Todo mundo quer, começa o novo, a gente acha difícil, mas não é impossível, né? Então, a gente pode E conseguir. sim, fixando aqui no cuidado é importante, né? Nós nos cuidarmos realmente da nossa saúde. Porque muitas vezes nós, mulheres, né, a gente quer cuidar do mundo, a gente quer Tudo, cuidar né? de tudo, quer cuidar do marido, quer cuidar dos filhos, quer cuidar de tudo, do trabalho, a gente quer dar conta de tudo, né? E passa batido, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo me alimentar direito, eu não consigo dormir direito, e tudo isso também é um cuidado, Tentando, né? né, que nós temos que ter para poder cuidar muito bem do outro, né? Sim. E o mais importante é que o Senhor nos fortalece para isso, né? Mas também a gente não pode deixar, ai, Deus está cuidando de tudo, cruzar o braço, né? E não fazendo Nos nada. fortalece com Deus de está nós, né? cuidando. Eu senti minha filha, pra que comer tudo isso? Não come Não tem nada. necessidade. Tem que deixar ele cuidar de nós. Meninas, mas basicamente é isso. Isso. Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho de vida de vocês. Que outras mulheres, né, venham ter sido tocadas no sentido de realmente abrir os olhos, né, para os detalhes pequenos que acontecem no dia a dia, assim que acorda. O Anderson, ele fala muito isso, né? Se nós acordamos, por mais que às vezes a gente pensa na consciência, poxa, esse dia vai ser tão difícil, mas é um glória a Deus, você está vivo, você conseguiu acordar. Isso é privilégio não é privilégio de todos, né? Porque estar vivo, estar bem, uma das meninas que ia vir gravar com a gente aqui não pôde estar, mas ela também fala, né? Passou por um AVC, em um dia totalmente saudável, né? De repente, um AVC que mudou toda a vida dela, mudou toda a rotina dela. E quando ela testemunhou aqui na igreja, ela disse, né? Se você consegue ir ao banheiro sozinho, agradeça a Deus. Né? Coisas que a gente... Coisas vou agradecer, pequenas que porque pra gente, né? coisas do Não dia tem a dia, né? Se você gente consegue se passa alimentar batido. sozinho, Exatamente. dê um glória a Deus, porque da noite pro dia a nossa rotina pode mudar totalmente. Né? Então, se nós podemos fazer ter o nosso dia a dia, por mais que tenha lutas, tenha batalhas, mas ser um dia normal, né, que a gente consiga levar ali na nossa rotina, glória a Deus, né, por tudo que nós Que a vivemos. gente venha agradecer a Deus. Ser tudo, grato a todos Deus. os dias. Não levantar sem agradecer a Deus. Não se alimentar sem agradecer a Deus. Sair da nossa casa para o trabalho, para onde quer que seja. Senhor, vai comigo. Eu te agradeço por estar indo ou de ônibus, ou de pé, ou de carro. Né? Da maneira que o Senhor está me levando, o Senhor esteja comigo, né? Porque não tem companhia melhor do que Ele, né? Nosso protetor sempre, né? Fiel ali, né? Nosso amigo. Então, a gente já falou aqui de testemunhos, já falamos dos eventos, a gente está Os esperando eventos, não vocês. esqueçam. Esse mês maravilhoso. E se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho de cada história, de cada testemunho, todos eles a gente já tem gravado nas séries anteriores. E ali você vai também testemunhar, contemplar o testemunho de cada uma. E talvez se ver nesses testemunhos, né? E sabendo que a tua situação não é impossível e você não é a única. Você tem aqui uma equipe de apoio, né? Se precisar de oração, se precisar de visita, a gente está aqui disposta para isso. Mas passam lá nos outros vídeos, vão conhecendo a história da Radassa, da Esther, da pastora minha também e de outras participantes que estiveram aqui conosco. Sim. E não perca nenhum dos novos episódios, né? Porque vai ter aí mulheres trazendo mais coisas, Sim. né? Sobre o cuidado de Deus. Amém, meninas? Amém. Encerramos por aqui, então? Vamos. Ou querem falar mais uma hora? Não. Deixa um pouco para os próximos episódios. Né? Isso. Nós agradecemos vocês de coração que têm nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. Deixe ali seu comentário,
né? E nos Curtir e compartilhar. curtir e compartilhar isso aí, minha amiga. Ganjar esse podcast dessa mulherada. E glória a Deus, né? Então, até o próximo episódio, em nome de Jesus, e obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique com Deus e sinta o cuidado de Deus na sua vida. Amém. Amém.